O que eu quero dizer? Que a criação de conteúdo acabou com a arte. De forma simples e rápida, basicamente, tudo virou um produto. Mas não um produto de um artista que normalmente a gente vê, que foi criado, que tem todo o seu desenvolvimento e tem um valor específico do que é além de monetário. Mas tudo que a gente produz hoje, ele está em torno de uma perspectiva de somente de lucro e para criar cada vez mais bolhas. Bolhas onde elas se fecham e elas ficam literalmente agressivas com qualquer outra coisa que seja diferente em relação a delas e não permitem que sejam criadas outras perspectivas para além daquilo. Então, basicamente, eu não estou dizendo que o artista se vendeu e agora tudo é só um mero produto do capitalismo, mas é ao contrário. O capitalismo forçou tanto o meio e o mercado que ele destruiu o artista. Não tem mais espaço para criação. O capitalismo literalmente transformou qualquer tipo de produção, qualquer tipo de criação, qualquer tipo de expressão num mero produto com fim de lucro e criação de bolha. E isso acabou com a arte. Os dias começam mais ou menos assim. Na verdade, não assim, trabalhando. Eu já não começo trabalhando. Na verdade, eu começo acordando. Se a gente parar para prestar atenção, a gente vai ver que boa parte da internet ela é praticamente um grande anúncio. A gente sempre vai ver nas mídias sociais, nas plataformas, em boa parte do que a gente consome nesse meio, bastante anúncio, ads, propaganda, e todos eles são basicamente o mesmo hoje em dia. Não tem muita diferença. Todas as composições, por exemplo, de imagem, elas vão estar poluídas de informação, com muito lettering, muita textura, muito elemento. Seja foto ou uma imagem abstrata, os vídeos eles vão estar carregados de motion graphics com alguma coisa só animada, com imagens, coisas estáticas se movimentando dentro do vídeo, ou é alguém falando diretamente para a câmera, ou de alguma gravação de uma coisa que aconteceu, só com cortes que ficam tentando mudar a dinâmica, mas todos eles têm a mesma estrutura ruim. E todo mundo tenta seguir mais ou menos esse padrão de como as coisas são produzidas. Pô, mas tudo isso que você tá dizendo parece que tem muita coisa assim, tipo, acontecendo, tipo, produtos diferentes, criações diferentes, situações diferentes, um funil onde dá a possibilidade de criar e experimentar relações diferentes com o público. Na verdade não, tipo, a estratégia ela é basicamente a mesma, a estrutura é basicamente a mesma, só muda literalmente o que eu tô vendo ali entrelaçado naquele esqueleto, naquela formação do que é. O que a gente tem, né, quando a gente observa isso? A gente vê um rosto diferente, mas a personalidade é sempre a mesma. A gente vê um produto diferente, mas a estratégia é sempre a mesma. A gente vê uma empresa diferente, mas o vídeo e o design das imagens, das fotografias é sempre a mesma. Todo mundo segue a mesma estratégia de marketing para tentar lucrar e trazer algum tipo de venda com o mesmo tipo de produção, com o mesmo tipo de chamada, com o mesmo tipo de ação e campanha. Ela vai tentar manter uma dinâmica extremamente absurda, ela vai tentar colocar uma ideia básica de que é o produto e por que você precisa dele. Ele não vai te informar porra nenhuma. E no final ele vai te chamar para você fazer alguma interação, seja comprar o produto ou se relacionar com ele. E independente seja na imagem ou no vídeo, essa característica de estrutura é sempre a mesma. E também visualmente, ou como que é construído a mídia de fato, também ela não vai mudar. É como eu informei, tipo, é sempre muita informação, com muito gráfico, muitos elementos, que vão parecer assim, nossa, que da hora, que difícil foi feito, nossa, que interação, com uma dinâmica extremamente rápida que você não consegue absorver, entender nada, e no final ele vai tentar te chamar de todas as formas para você interagir com o produto ou com o conteúdo daquela pessoa para que você continue dentro do funil dela. E não tem mudança. E aí, esse é o problema, não corre mudança, é sempre a mesma repetição, basta olhar, abre seu celular agora e vê as propagandas que vão te aparecer, porque é impossível não aparecer propaganda, gira em torno disso. E você vai ver que independente do produto que te apareça, ou de alguma pessoa que você conhece que consuma outra coisa, a estratégia é a mesma.
Perdeu-se a humanização, a criatividade, como as coisas são pensadas, construídas, comunicadas. Não tem espaço muito para criação profunda ou como a gente experiencia as coisas. Sempre uma tentativa de entreter para esquecer, para não sentir, não olhar para as coisas. É só para esquecer o que está acontecendo ao nosso redor, tirar dessa toda a circunstância caótica que a gente vive. E tudo bem a gente procurar isso, porque tá todo mundo preso nessa mesma situação que o capitalismo criou. Dói viver, incomoda, e tudo virou assim só uma mera relação de consumismo pra gente preencher um buraco que a gente tem. Ela nem precisa ser real, eu só preciso ter uma leve sensação daquilo e passar. Ir para outro vídeo, ir para outra foto, ir para outra circunstância que tá ocorrendo nesse meio de consumo violento de informação. É uma forçação da normalização de como as coisas devem ser criadas e como que a gente deve consumir. Não tem espaço mais para experienciação pessoal e construção coletiva em si, assim, de como o ser humano experiencia as coisas. É só um método a ser seguido. É que nem a gente observar animais em zoológicos enjaulados. Ali tenta-se criar uma simulação do que é a natureza, de como que é o habitat daquele ser de uma forma bem rudimentar e precária. A gente vê aquilo como uma atração. A gente vê ali como uma coisa a ser observada, como a realidade é. E se a gente se comparar, a gente não é muito diferente disso. A gente tá em pequenas prisões, onde a gente acha que a gente tá vivendo a realidade, onde a gente acha que tá experienciando as coisas, onde a gente acha que a gente tá dentro do meio participativo do que é natural e humano. Mas a gente tá enjaulado por esse sistema. A gente tá sempre consumindo o mesmo tipo de coisa, a gente sempre tá limitado ao mesmo tipo de situação. A gente só tem uma leve sensação do que é a realidade, mas a gente não tem tempo, a gente não consegue vivenciar, experienciar a realidade como que ela poderia ser. A gente não tem espaço para criação, a gente não tem espaço para a gente ser a gente mesmo, a gente não tem espaço para fortalecimento da cultura de um grupo, de uma comunidade. É sempre seguir o mesmo padrão, sempre seguir o que dá dinheiro, sempre seguir o que gera lucro para um e gera perca para outro. Então, é isso que eu tô querendo comunicar, é isso que me incomoda. Porque é como se a gente tivesse enjaulado numa prisão. A gente acha que a gente tá vivendo a realidade como ela é, mas a gente tá preso dentro de um sistema, a gente só tem uma leve visualização de como que poderia ser. A gente experiencia o que a gente consome de conteúdo e aquilo é o suficiente pra gente sentir pra nossa vida, em vez de a gente buscar sentir aquilo. E não é nenhuma culpa da gente tá querendo fugir disso, é porque é realmente difícil conseguir construir as coisas do jeito que a gente tá. É difícil ter tempo, energia, dinheiro, vontade. Porque pro trabalhador comum não sobra muito pra experienciar. A não ser trabalhar pra construir um ideal e nunca viver ele. Esse sistema ele não existe para favorecer, desenvolver a sociedade ou a arte, ou seja, a forma criativa e expressiva de alguma forma. Ele mais atrofia todo esse processo. Quem cria, quem participa, quem até consome esse tipo de conteúdo, porque esse processo levado da forma mais agressiva que a gente vê como no capitalismo, ele serve mais para consumo. Consumo e acabou. É uma experienciação rápida, onde eu não tenho a minha participação, seja no processo criativo, no processo de experiência. Ele é sempre para me retirar da própria relação com a vida. É sempre eu tirar minha consciência e minha participação na criação coletiva e pessoal para que eu seja só mais uma máquina. E esse sistema trava isso porque ele é a mercantilização do processo, a mercantilização da arte, a mercantilização do produto, do próprio ser, como ele se relaciona, como ele consome, como que ele participa da própria vida, como que ele participa da vida coletiva dos outros. Tudo se tornou uma mera relação de troca. Não é mais uma participação, não é mais uma comunhão entre os seres e o que eles produzem e como que eles utilizam isso no próprio meio. É só uma relação de consumo barata, extremamente objetiva, que o fim é só facilitar a própria vida para que ela supostamente tenha mais tempo para ela, mas nunca sobra tempo para ela. Nunca sobra tempo para entender e experienciar a vida de fato. É só para tirar ele do processo, basicamente. Tipo, ele não ter participação. Então, basicamente é isso, assim, o que eu vejo, assim. São esses métodos que a gente tem impostos na nossa
nossa vida de coisas que a gente não participa da construção, a gente não tem ideia da construção, a gente não sabe para que eles servem, a gente não sabe como que eles foram construídos, por quê que aquilo tem valor, qual que é o valor daquela estética, qual é o valor daquela produção, quem são as pessoas que estiveram trabalhando para que aquilo acontecesse, quais são as condições que essas pessoas ali estão colocadas para poderem trabalhar, o que isso está refletindo no mercado, o que isso está refletindo na comunidade no qual eu participo, o que isso está refletindo no globo como um todo. Para mim isso é bem complicado, como que a gente muda isso, como que a gente muda essa perspectiva? Eu tento fazer isso, eu tento fazer pequenas coisas que me dão satisfação e que me fazem repensar sobre a vida, me fazem repensar as minhas ações e como eu enxergo o meio e como que o meio me ajuda a enxergar as coisas. Então, de forma ainda muito objetiva, isso pra mim é bom. E é isso que tá me fazendo não desistir. Por mais que eu queira também parar com isso, porque eu não tenho motivação, às vezes, pra fazer nada, nem de viver. Então, a questão é que, tipo, isso sempre vai tentar desmoralizar a gente, derrubar a gente, mas a gente tem que lembrar que essa perspectiva tem que ser construída, ela tem que ser fortificada, ela tem que ser levada. A gente precisa ajudar uns aos outros, até em momentos onde a gente não se vê mais na possibilidade, mas lembrar que, tipo, se eu continuar dessa maneira, ou deixar esse sistema vigente do jeito que tá, não vai mudar. Eu vou só acabar me sentindo cada vez mais e mais mal e minha vida vai continuar assim pra sempre. Eu não quero que minha vida continue dessa maneira. Eu não quero que a vida dos outros continue dessa maneira, porque o que me impacta os outros também. Então é essa a realidade que a gente tem que construir uma organização e também tentar se fortificar conscientemente sobre as coisas e ver como que a gente pode aos poucos começar a participar e como que a gente pode contribuir com as pessoas para que elas consigam também perceber essas situações dentro do meio onde que ela vive, como que ela vive, dentro das suas ações pessoais ali, das participações coletivas no qual ela está presente. Então, é basicamente o que dá pra gente fazer. A gente precisa se ajudar de alguma forma e tentar mudar. Indiferente de todas as perspectivas além daquilo, tipo, a gente tem que entender que existe um pró onde todo mundo consegue trabalhar junto e não precisa ter uma concordância em cada aspecto da vida, mas a gente sabe que tem algumas coisas assim, que interferem como viver, tem muitas coisas em comum que a gente quer que seja mudado e a gente precisa da comunhão e da participação dos outros e de certa forma uma organização para que isso ocorra de maneira saudável, para que ocorram essas mudanças. Senão a gente só vai ficar reclamando, vai vendo o mundo definhar na nossa frente e a gente sofrendo com todas as consequências de ações que a gente não quis, não participou, não queria que acontecesse, mas está acontecendo. Então, é tentar trazer a humanização de volta para a humanidade. É tentar repensar nisso. E sei lá, eu só tô tentando, porque eu não sei se eu consegui juntar mais ou menos o que tava passando na minha cabeça, mas eu precisava colocar de alguma forma isso pra fora, porque é a maneira que eu consegui encontrar de poder participar de alguma forma, de construir alguma coisa, de tentar comunicar, tentar ajudar quem tá dentro da minha perspectiva de campo. Não dá pra atingir todo mundo, mas dá pra eu tentar fazer alguma coisa. Nesse tentar também eu aprendo, eu vejo como que eu posso estar fazendo, o que eu não consigo fazer, o que me compensa e não compensa. E eu vou me abrindo essas experiências, eu vou praticando a realidade, experienciando a materialidade. E nisso eu vou aprendendo, tentando fazer alguma coisa do que ficar somente olhando. Então, é isso, eu acho que tá me mantendo a produzir ultimamente e manter a querer estar vivo. É tentar pelo menos do que somente desistir e olhar tudo definhar até minha própria vida. É tentar não só pensar uma perspectiva diferente, mas tentar criar uma perspectiva diferente, porque eu quero sentir isso também. Pelo menos uma vez na vida, assim, alguma coisa que eu vejo que a sociedade está caminhando ou tentando caminhar e eu possa estar participando disso do que somente ficar reclamando.